tem que ganhar ou empatar, né? Algumas tem que disputar 7 partidas. Então não é simples assim. A gente precisa é, é, analisar o que é feito para a gente conseguir certas coisas. Então a vitória vem depois que você passa por alguma situação. Então a vida não é fácil para ninguém. Qualquer um que chegou aonde chegou venceu muitas batalhas, venceu muitos obstáculos. Eu rodei bastante hoje para chegar aqui a tempo de começar essa live às 18 horas. E alguns falaram assim: ah, mas está difícil, até eu ligar o computador, até eu ligar o celular, o carregador do celular está longe, eu não vou poder ver a live hoje porque meu celular acabou a carga. Imagina, parece um obstáculo pequeno, mas para ele é grande. Por quê? Porque a força dele é pequena. A Bíblia diz assim: ó, se você é fraco numa crise, realmente você é fraco. Então, eu quero citar alguns exemplos aqui, porque, gente, ser pai é um trabalho contínuo. Eu não sei ser pai de amanhã em diante, eu sei até hoje. O amanhã pertence a Deus. Amanhã meus filhos estão mais velhos, meus netos estão mais velhos, a vida, né, já aconteceu outras coisas que estão acontecendo hoje. Então, tem que falar assim: não, eu já sei ser pai. Não, como é que você sabe? Tem o futuro que você não viveu ainda, tem coisa que tem que ser aprendida, tem coisa que você nunca ouviu falar. E tem coisa que você ouviu falar de uma outra forma, e talvez você ouviu falar e não compreendeu. Então ninguém consegue essa perfeição de saber tudo em pouco tempo, não. Gasta a vida inteira para a gente aprender muitas coisas. Então, adiante da honra vai a humildade. Outro dia eu vi alguém falando assim: eu estou aprendendo tal profissão, mas ser pai eu já sei. Ué, como ele sabe? É o único pai que eu conheço que está completo. Porque os outros estão se formando, estão aprendendo a cada dia. Todo dia aparecem desafios para a gente viver. É, a gente não vive o mesmo dia 2 vezes. São coisas assim parecendo filosóficas, mas que são muito importantes para nós. As profissões, né, qualquer profissão, você tem que aperfeiçoar. Vão surgindo novas doenças, né, os médicos têm que ficar em constante estudo, os engenheiros em constante estudo, os advogados em constante estudo, porque são leis que são novas, são leis que são ultrapassadas. Tudo na vida é assim. Na fé é a mesma coisa. Tem muita gente querendo viver a fé de 200 anos atrás, de 300 anos atrás, de uma cultura diferente. Quantos crentes estão brigando ainda se corta o cabelo ou se deixa o cabelo crescer? Quantos crentes que estão apontando o dedo porque um homem deixou a barba numa igreja, o outro deixou o bigode, o outro rapou as duas. E aí pronto, os 3 vão para o inferno agora, eles estão brigando por causa da barba. Então até hoje tem gente brigando, tem gente querendo saber se Adão e Eva tinham umbigo ou não. Parece brincadeira, gente, mas é verdade. Então, nós temos que aprender, nós temos que atualizar, nós temos que a cada dia buscar conhecimento, desenvolver. Paulo falou assim: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Bom, pensando nisso, Paulo disse assim: olha, os que não cuidam dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha, eu não sei se você fica enjoado de ouvir eu citar esse versículo, mas se você está enjoado de escutar esse versículo, é bem provável que isso está te incomodando e você precisa tomar uma atitude com respeito à sua família. Porque eu não fico enjoado de falar. Eu não fico enjoado de ouvir essa frase. Por quê? Porque para mim, no meu entendimento, o primeiro campo missionário nosso é o nosso lar. Jesus falou assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a nossa Jerusalém, a nossa família. Por que é tão difícil pregar para a família? Porque a família conhece a nossa vida. Em compensação, a família nos ama. A família tem um amor que a gente sabe que é um amor que não espera nada em troca, porque ele sabe que a gente não tem muito. A gente precisa entender isso. Valorizar a nossa família. Ah, mas minha família é isso e isso. Então, seja um agente de mudança para a sua família.
Por isso que eu gosto de cantar que a música que o final termina assim: faz um milagre em mim. Quer dizer, se eu começo uma mudança na minha família através de mim, tem tudo para dar certo. Porque a primeira mudança começa no meu coração. Eu vou ser a mudança, eu vou ser agente de mudança, eu vou promover a mudança. Ontem eu falei sobre isso. 1 Pedro 3,15, que diz assim: antes santificai a Cristo em vossos corações e estáis preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão de esperança que é em vós. Ou seja, viva o evangelho o tempo todo. Se for necessário, pregue. Viva o evangelho o tempo todo. E se alguém te perguntar, você fala a razão da sua fé. Seja exemplo. Hoje eu estava conversando com um amigo e ele me falando o seguinte: ele falando sobre patrão e empregado, que o patrão precisa ser exemplo para os empregados. Se o patrão passa os outros para trás, prejudica os outros, obtém lucro indevido, o empregado está vendo aquilo ali e ele vai seguir os passos do patrão. Se o patrão e o empregado tem esse comportamento, imagina os pais e os filhos. Gente, o papel dos pais é de cuidar. Alguém disse que o adulto é a criança que sobreviveu. Quer dizer, muita coisa da nossa infância fica em nós a vida toda e dita a nossa vida, dita o nosso comportamento. Por isso que a série Direção para os Filhos, que nós terminamos anteontem, ou ontem, sei lá, nem sei mais, se é ontem ou anteontem. Já fiz tanta coisa de ontem para hoje que eu nem sei mais. Eu falei de pontos importantes. Por exemplo, a necessidade de todos ser amado. Gente, isso é muito importante. Ah, mas eu amo meus filhos. Amo mesmo? Você sabe o que é amor? Você parou para entender, para analisar essa palavra? E outra coisa, seus filhos percebem esse amor? Tem marido que ama a esposa, só ela que não sabe disso. Não é estranho? Tem esposa que ama o marido, mas ele não consegue perceber esse amor. É importante conversar, é importante marido e mulher parar e olha, você percebe que eu te amo? Prepara o coração, porque talvez ele fale que não. Quer ver um exemplo? Eu já vi pais, homens falando comigo assim: pastor, eu não entendo, eu cuido da casa, eu pago as contas, a minha vida é de casa para o trabalho, trabalho para casa, eu pago tudo, eu trabalho dia e noite, final de semana, eu faço tudo pra minha esposa, o que mais que ela quer? Aí eu não aguento, né? Eu falo: olha, ela quer muito mais do que isso. Isso aí ela consegue fazer até sozinha. Uma mulher consegue trabalhar fora, uma mulher consegue pagar as contas, uma mulher consegue cuidar dos filhos. Agora, o que ela quer? Ela quer um companheiro, ela quer um bom ouvinte, ela quer um eterno namorado, ela quer um cara compreensivo, ela quer um cara atencioso, ela quer passear com ele. São coisas que não dá para fazer sozinho, tá vendo? Do mesmo jeito, algumas mulheres, elas falam assim: pastor, eu faço tudo pro meu marido. Eu lavo roupa dele, eu passo roupa dele, eu faço comida para ele, eu cuido da casa para ele, eu cuido dos filhos dele, eu faço tudo para ele e ele quer mais o quê? Ué, ele quer a esposa. Porque isso aí se descreveu função de uma empregada. Se ele quisesse empregada, ele contrataria uma empregada. Ele não teria casado. Tem gente que confundiu. E tem marido que casa buscando uma empregada e tem mulher que casa buscando alguém para pagar suas contas. Eu sei disso também. Que está errado também. Então, o que eu quero mostrar? Que precisa de diálogo. Os casais namorados deveriam assistir o canal para perceber isso. Eles acham que a vida deles vai ser fácil. Por quê? Porque eles amam demais. O amor deles é para sempre. Eles serão casados para sempre. Eles serão eternos namorados. Eles vão viver uma linda história de amor. Eu conto ou você conta? Né? Quem já é casado há mais de 2 horas já sabe que a vida não é fácil. A vida de casal